Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você deixar o seu like neste vídeo. Se conhecem o canal, gostam dos relatos, já deixa o like. E se não, vê até o fim e quem sabe se você gostar, você deixa o like. E também nós temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Vai lá dar uma olhadinha, tem várias camisetas, por exemplo, que brilham no escuro, tem moda feminina, vai lá dar uma olhada. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui, é o último da série, né? Que é o Sobrenatural de Deus, esse parte 5 e último. Ele já enviou aqui o Sobrenatural de Deus, o parte 2, o 3, o 4 e agora é o 5. Vamos lá, então. Peraí, esse aqui é só pra mim. Ah, não, tá, beleza. Tá, o Sobrenatural de Deus, parte 5, último da série. Subtítulo aqui, Deus me tirou da escuridão. Vamos lá. Esse é pra mim? Queridos Mateus, Ana e assombrados, peço a Deus que Ele abençoe vocês, seus filhos e todos que ouvirem este relato. Mais uma vez quero dizer o quanto admiro vocês. Os corações da Aninha e do Mateus são joias preciosas. A seriedade, a lisura e a simpatia com que tratam a todos são virtudes raras. Por isso não há outro destino que os espera, senão aquele repleto de bênçãos, felicidade e prosperidade. Obrigado por existir. Imagina, obrigada a nós. Vamos lá. Sou o senhor fulano, de novo, aquele dos relatos de mesmo nome, versões 1, 2, 3 e 4. Bom, esse é um relato um pouco diferente dos outros que eu escrevi. Uma história de um tempo em que eu vivi em trevas. Peço perdão a Deus todas as vezes que lembro dessa história. E será o último relato da série O Sobrenatural de Deus. Decidi escrever esse último relato mais como um alerta. Eis que vejo muitas pessoas que, como eu, foram levadas a certas situações por puro engano. Por isso peço desculpas pela introdução a seguir, mas acho importante para que entendam a história como um todo. Também me desculpo pelo relato longo. Imagina. Tudo certo aqui? Beleza. Bom, escolhas. Creio que o que vivemos, o que passamos, sejam coisas boas ou não, são consequências de escolhas que nós mesmos fazemos todos os dias. No mundo espiritual não é diferente. Há uma batalha sendo travada pela sua alma e pela minha nesse mesmo instante, e nós não a percebemos. Daí porque as escolhas importam. Independentemente de religião, seja católico, protestante, de religiões de origens africanas, asiáticas ou qualquer outra, as escolhas espirituais serão sempre suas. Ocorre que, queira você ou não, algumas dessas escolhas são conscientes e outras não. E isso é muito importante. As escolhas conscientes são feitas por quem sabe onde está se metendo, conhece os efeitos e os resultados, os quer e os aceita. Não é uma crítica, tá? É uma constatação. Cada um sabe de si. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Entretanto, existem escolhas espirituais inconscientes que você faz na vida, porque não tem conhecimento suficiente para discernir o que é melhor para você por engano, porque foi herdado de seus pais ou porque deu ouvidos a quem não devia. Inconscientemente, você acredita de verdade que essas escolhas espirituais te levarão a trilhar um certo caminho, quando na verdade, sem que você atente para o fato, te levam para outro, totalmente oposto. Por vezes dá para voltar, outras, quando percebe onde se meteu, se arrepende, mas já não consegue achar o caminho de volta. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas Deus é bom o tempo todo. Eu achei o caminho de volta. Dito isso, vamos ao relato. Essa é uma história real.
Não vou citar nomes ou lugares, não será necessário. Deus me tirou da escuridão. Eu nasci numa família tradicionalmente católica. Fui batizado e, quando garoto, frequentava as missas todos os domingos com os meus pais e com meu irmão. Desde pequeno, e isso perdurou por muito tempo, acontecia um fato muito curioso comigo. Todas as vezes que eu olhava para o Cristo na cruz, eu me emocionava ao extremo. Quando era criança, eu literalmente ia às lágrimas. Era algo que eu não conseguia explicar, mas a figura do Cristo massacrado mexia muito comigo. É como se eu presenciasse o momento exato em que ele deu seu último suspiro, como se eu estivesse lá, sofrendo por ele. Era uma sensação de morte. Contudo, mesmo me sentindo assim, ele parecia estar muito distante naquela cruz, muito além do meu alcance. Ademais, não entendia como que o Filho de Deus, tão poderoso, podia ser retratado de uma forma tão triste, tão derrotada. Entretanto, eu não o conhecia de outra forma. Hoje eu o conheço, e muito bem, e não está mais preso àquela cruz. Os anos se passaram, cresci, e eu meio que abandonei a Igreja Católica. Eu não frequentava mais as missas e raramente rezava. Havia perdido a motivação, sei lá. Na década de 80, já recém-casado, com os meus saudosos 25 anos, eu me vi desempregado. Estava numa situação bastante complicada financeiramente. Naquele tempo ainda não tinha filhos e a minha esposa não trabalhava, ela ainda estudava. Porém, ela queria muito ser mãe, queria demais um filho, mas não conseguia engravidar. Sofria muito com isso e eu me entristecia com o seu sofrimento. Fizemos diversos exames, tanto ela quanto eu, e uma condição de saúde nos impedia de gerar filhos. Necessitaríamos de um tratamento longo. Foi quando soubemos que uma criança iria nascer em outra cidade, longe dali. A mãe não a queria, iria dar o bebê assim que ele nascesse. Minha esposa ficou muito entusiasmada e, por insistência dela, mesmo sabendo de nossa péssima situação financeira momentânea, entramos em contato com a família da tal moça. E de fato era verdade. Ela queria dar a criança para quem quisesse. Os detalhes deixarei de fora. Dissemos que nós criaríamos o bebê como se fosse nosso, e assim tudo ficou acertado. O parto seria dali a poucos meses. Minha esposa ficou radiante e começou a costurar um enxoval, mesmo não sabendo nem o sexo da criança ainda. A alegria dela era contagiante. E eu, naquela busca por trabalho, agora ainda mais intensificada. Afinal, uma criança ia chegar. Pois bem, vamos à luta, disse ela. Tentei trabalhar em diversos lugares diferentes, mas nada deu certo. Era difícil. Eu deixava minha esposa em casa, saía para procurar emprego com o dinheiro contado da passagem de ônibus. Se eu perdesse 10 centavos, eu teria que voltar a pé. As portas estavam fechadas para mim. Eu não conseguia emprego algum. De tanto me ver penar atrás de um emprego, meu sogro me indicou para trabalhar numa loja de móveis de um conhecido dele, como vendedor. O salário era muito baixo e eu ganharia se eu vendesse. Além do mais, era muito distante da minha casa e eu precisei pedir dinheiro emprestado para o meu pai para as passagens, até que eu começasse a receber o salário no final do mês. Eu não podia rejeitar, eu precisava ganhar dinheiro. Comecei a trabalhar na tal loja de segunda-feira a sábado, o dia inteiro. Mas a loja estava mal localizada, não vendia quase nada. Assim, eu também não ganharia o suficiente. Fiquei cada vez mais preocupado. Além disso, espiritualmente falando, eu estava perdido. Havia um imenso vazio dentro de mim, um vazio que me incomodava. Eu não conseguia preenchê-lo com nada. Era um vazio da alma. Não bastasse a falta de dinheiro e a criança que ia chegar, eu ansiava por um ideal, um rumo, algo que pudesse dar sentido à minha existência. Eis aí a fórmula perfeita para o desastre espiritual. Eu já havia tentado de tudo que eu conhecia. I Ching, Roda da Fortuna de um médium famoso na época, livros de autoajuda e o escambau A4.
Nada. Foi então que um amigo, a quem confidenciei os meus pesares, me indicou um lugar para ir, que uma vez lá eu receberia as respostas para as minhas aflições materiais e espirituais. Diz que não tinha erro. Eu conhecia o lugar de vista, de passar em frente, mas nunca havia entrado. Me perdoem se não declinar o nome da instituição. Sei apenas que é gente de bem e muito séria. Tinha que levar 1 quilo de alimento não perecível para se consultar. Meus pais e a minha mulher me incentivaram. Vai lá. Lembrando que toda a família era católica e a instituição não era. E eu fui. No dia e horário das consultas, compareci sozinho. O lugar estava cheio de gente. Entreguei o quilo de alimento e coloquei meu nome numa lista. Me pediram para esperar num pátio aberto que eu seria chamado. Conforme iam chamando o nome das pessoas, elas eram levadas para dentro de uma casa antiga, muito grande. Eu aguardava ansioso a minha vez. Afinal, meu amigo me afirmou que eu teria as minhas respostas. Depois de algum tempo, chamaram meu nome e uma pessoa me encaminhou gentilmente para dentro da tal casa. Ao entrar, confesso que achei tudo muito estranho. Era uma sala enorme, desprovida de mobílias e pouco iluminada. Havia muitas pessoas vestidas de branco, sentadas em cadeiras ao redor de todo o grande salão, todas de costas para a parede. Acredito que eram médiuns. Na frente de cada médium posicionava-se uma cadeira vazia para que quem fosse se consultar pudesse se sentar, bem de frente para ele ou ela. Me fizeram sentar diante de um senhor de idade, de excelente aparência, uma pessoa que me passava uma sensação de muito respeito e bondade. Sentei e fiquei aguardando, sei lá, qualquer coisa boa. De olhos fechados ele estava, de olhos fechados permaneceu. Possuía uma espécie de varinha branca em uma das mãos e com ela fazia pequenos movimentos circulares. Parecia estar em transe, mas não sei ao certo. Disse para mim alguma coisa do tipo, agora fique quieto. Quando ele disse aquilo, do nada eu fui tomado por um acesso de choro incontrolável. Era algo muito doido. Eu não tinha domínio sobre mim. Eu queria parar de chorar, mas eu não conseguia. Eu soluçava. Eu tinha consciência de que aquilo que eu estava fazendo era muito bizarro. As pessoas à volta ficavam me olhando. Eu dizia para mim mesmo, para com isso, tá pagando de comédia. Mas não adiantava, o choro só aumentava. O médium exclamou, pare de chorar que eu não estou conseguindo. Gente, eu juro, eu queria parar. Eu estava estragando aquela oportunidade, mas quem disse que eu conseguia? Por fim ele falou, volte outro dia, hoje não vai ser possível. Aí o choro parou. Que doideira! O que é que eu fiz? Pensei eu. Levantei e fui embora, mais frustrado do que havia entrado. Eu estava arrasado. Mais uma tentativa de preencher o meu vazio interior tinha ido por água abaixo. E eu não consegui esconder a minha tristeza. Eu estava espiritualmente mais vulnerável do que nunca. Cada vez mais perdido, fui para casa. Agora, explica para a família o que aconteceu lá, né? Como foi? Você gostou? Se sentiu melhor? Mudou alguma coisa? Daí, constrangido, eu contava o que havia se passado. Meus pais, minha mulher, o tal amigo que me indicou a instituição, todos me olhavam com um misto de perplexidade e decepção. Mas tinham a bondade de não externar as palavras, aquilo que estampavam em seus rostos. A noite chegou e eu fui dormir. Geralmente eu demorava a pegar no sono, pois a minha cabeça estava constantemente a mil. E um detalhe importante é que quando eu conseguia dormir, raramente eu lembrava dos meus sonhos na manhã seguinte. Mas naquela noite foi diferente. Botei a cabeça no travesseiro e apaguei. E tive o sonho mais real da minha vida. Foi assim. No sonho, eu vi uma imagem de um santo sobre uma mesa. Era uma imagem feita de gesso pintado. Eu não reconhecia aquele santo. Eu nunca tinha visto aquela imagem na igreja, mas no íntimo sabia que era um santo. De repente, aquela imagem criou vida e andou. Ainda sonhando, eu me lembro de pensar,
Nossa, que santo forte! Criou vida e saiu do gesso. Nesse momento eu acordei e lembrava claramente do sonho. Eu estava muito impressionado com tudo aquilo, eu não parava de pensar, que santo era aquele? Eu precisava saber. Contei o sonho para minha esposa, que não disse nada. Só me olhava com aquela expressão de sempre, tipo, meu marido não tá batendo bem da cabeça. Fui para o trabalho. No caminho, resolvi entrar numa loja de produtos religiosos para ver se eu encontrava aquela imagem do sonho. O que o senhor precisa? Disse o vendedor da loja. E eu retruquei, não, só tô olhando, obrigado. Então eu vi a tal imagem e era idêntica. Eu não sabia que santo era aquele e perguntei o nome dele ao vendedor. Ele me disse o nome católico do santo e complementou informando o nome da entidade. Eu espero que me perdoem aqui, mas não vou dizer o seu nome católico e nem o da entidade com o qual ele é chamado em outras religiões. E eu fiquei extremamente curioso com tudo aquilo. Eu havia sonhado com uma imagem que de fato existia e era um santo católico, embora eu nunca o tivesse visto antes e nada sabia de sua história. Tudo bem, pensei, afinal eu sou católico. Chegando no trabalho, na tal loja de móveis que não vendia nada, contei o sonho para um colega de trabalho e ele se dizia pai de santo. Para mim, então, esse colega era uma autoridade espiritual, né? E eu queria muito ouvir sua opinião. Perguntei o que ele achava daquilo tudo. Estou todo arrepiado, disse ele com uma estranha euforia. E continuou. O sonho é muito claro. Ele é o seu santo protetor. Ele quer te ajudar e se revelou a você. Cara, eu fiquei eufórico. Enfim, uma ajuda. O que eu tenho que fazer para ele me ajudar? Eu perguntei. E ele respondeu com um tom sério. Comece comprando uma imagem. Depois eu te dou mais detalhes do que você vai precisar fazer. Assim eu fiz. Peguei dinheiro emprestado com meu pai, expliquei para o que eu precisaria. Ele me emprestou, como sempre fazia, e eu parti para a mesma loja de artigos religiosos e comprei aquela imagem. Levei imediatamente a imagem na igreja católica para um padre benzer. Ele o fez de bom grado, agradeci e a levei para casa. No dia seguinte, no trabalho, meu colega, pai de santo, me explicou que eu deveria fazer um pequeno altar para a imagem, num local escondido da minha casa, acender uma vela de 7 dias para o santo e fazer um pedido. E sempre que a vela se consumisse, eu deveria acender outra e continuar fazendo os meus pedidos. Só não me contou que eu estava me metendo com uma entidade muito perigosa, que essa relação com ela iria muito além da minha crença católica e que a minha vida viraria de ponta cabeça. Aqui eu abro um parêntese. Muito tempo depois dos acontecimentos desse relato, eu fiquei sabendo que um parente de um amigo meu enlouqueceu após ter se envolvido espiritualmente com essa entidade. Bom, fiz o que ele mandou. Numa segunda-feira, antes de trabalhar, acendi uma vela de 7 dias. Com a primeira vela, pedi ao santo que urgentemente me desse uma ideia para ganhar dinheiro naquela mesma semana. Durante a semana, realmente me ocorreu uma ideia. Eu havia trabalhado há um tempo com móveis sob medida e entendia bastante de projetar armários, cozinhas planejadas, estantes e muito mais. Sabia como e para quem vender. E eu era conhecido nesse meio. Poderia fazer isso por conta própria. Eu contataria 1 ou 2 fábricas e me ofereceria como vendedor freelancer. Gostei da ideia, podia dar certo. Contei para o meu colega pai de santo. Não te falei? Disse ele. Continua fazendo o que eu te mandei. Eu estava empolgado. Na segunda-feira seguinte, acendi outra vela de 7 dias. Agradeci a ideia que havia tido e pedi que o santo me enviasse clientes. Fui para o trabalho e adivinha, toco o telefone. Uma prima rica que nunca havia me ligado, me procurado ou me visitado, com quem eu não tinha convivência alguma, estava ao telefone e disse: Oi, fulano, aqui é a Beltrana.
E eu pensei, pronto, morreu alguém da família, só pode ser. Essa mulher nunca me procurou. E para o meu espanto, ela continuou. Você trabalha com móveis sob encomenda? Eu tô precisando. Meu Deus, isso era um milagre. Não é que deu certo? Como ela havia conseguido o telefone daquela loja? Como sabia que eu trabalhava lá? Bom, pouco importava. Sem hesitar, eu disse a ela que sim, que eu trabalhava para uma excelente fábrica e marquei a visita à sua casa. Eu ainda não havia contatado qualquer fábrica de móveis sob medida, mas isso não me impediu. Com muita confiança, larguei o emprego na loja e parti em busca de fábricas. Na primeira tentativa, fui bem sucedido. Uma ótima fábrica me autorizou a vender móveis sob encomenda, por comissão, e eu parti para a luta. Fechei um excelente negócio com essa minha prima e não parei mais. Mais e mais clientes foram aparecendo. Em pouco tempo havia feito contato com várias fábricas e bons profissionais do ramo. Eu passei a ligar constantemente para o pai de santo, perguntando o que mais que eu poderia fazer para agradar o santo. Ele ia me mandando executar mais e mais rituais e apresentar várias oferendas diferentes para aquela imagem do santo que estava na minha casa. Eu fazia tudo de bom grado. Eu sentia que eu deveria retribuir o que eu recebia, né? As vendas iam de vento em popa. Comecei a fechar um contrato atrás do outro e ganhei muito dinheiro. Procurei meu pai para reembolsá-lo de todo o dinheiro que havia me emprestado, mas como um bom pai que era, ele não aceitou. Eu estava e minha esposa estávamos felizes. Eu e minha esposa estávamos felizes com a proximidade do nascimento do nosso futuro filho adotivo. E por conta do meu sucesso nos negócios, comprei um carro à vista. Coisa impensável há pouquíssimo tempo atrás. Imagina lá na década de 80. Aí começaram a acontecer coisas estranhas comigo. Havia uma rua próximo da minha casa onde eu necessariamente tinha que passar para ir à padaria ou no mercado. Eu odiava passar por ela. Nessa rua havia muitos cães e os peludos sempre latiam muito para mim e me ameaçavam quando eu passava por lá. Nunca me morderam, mas eu morria de medo. Pois bem, a partir do momento que eu comecei a devoção ao santo, quando eu passava por aquela rua e os cães vinham me afrontar, eu levava o indicador aos lábios em sinal de silêncio e a cachorrada saía correndo. E eu achava o máximo. Eu resolvi que eu compraria 2 medalhas daquele santo, uma para usar no pescoço e outra no carro, e tinha certeza de que nada aconteceria comigo. Fui naquela mesma loja de artigos religiosos e pedi 2 medalhas do santo. O vendedor colocou uma caixa enorme no balcão com muitos itens pequenininhos, tipo medalhas, pingentes e outras coisas. Nesse momento, caiu da caixa um objeto que tinha estreita relação com o santo da minha devoção. E o vendedor me disse: "É, moço, esse é teu santo mesmo." Eu achava o máximo, era uma confirmação. De repente, um cachorro se soltou da coleira da dona que passeava na rua, entrou na loja e veio diretamente até mim para lamber minha perna. Todos na loja pararam o que estavam fazendo e olharam para mim com ar de espanto. Uma cliente da loja exclamou: "Não é só seu santo, ele está aí com você." Não é só o seu santo, ele está aí com você. A atitude do animal também tinha uma estreita relação com a figura do santo. Eu fiquei muito feliz, pois era tudo o que eu queria, um guardião do bem que dava tudo o que eu pedia. Parecia o melhor dos mundos, certo? Só que não. Vocês entenderão mais adiante. O dinheiro estava entrando a rodo. Eu e minha esposa compramos muitos itens para o bebê que estava quase chegando. Mais e mais contratos sendo fechados. Nesse ponto, eu já havia agregado ao trabalho de móveis sob medida esquadrias de alumínio, de vidro e serralheria. Porém, na mesma proporção que eu crescia financeiramente e profissionalmente, havia uma necessidade que me consumia. Lembram daquele vazio interior que eu sentia? Não, ele não tinha ido embora. Ao contrário,
Agora parecia uma imensa cratera negra sem fundo. Eu acreditava que eu preencheria esse vazio fazendo algo a mais para o santo. Essa ideia crescia dentro de mim. Era algo inefável. Não dá para explicar. Uma vontade imensa de agradar o santo, cada vez mais forte, me atordoava. E o pai de santo me orientando, semana após semana, no que mais eu tinha que fazer. Eu não sei em que momento da história eu já não chamava mais o santo pelo seu nome católico. Eu já me referia, rezava e me curvava ao nome da entidade. Deus me perdoe. Entre aspas, Deus me perdoe, acho que ele está dizendo aqui. Foi algo que ocorreu sem eu perceber, sem eu ter consciência. Foi involuntário e arrebatador, de uma hora para outra. Logo eu, que nunca havia tido nenhum contato com outra religião além do catolicismo. Eu não havia percebido a mudança na minha inclinação espiritual, mas também não achava isso ruim. Fui me deixando levar, e as trevas foram, pouco a pouco, me engolindo. Um dia eu acordei com essa tal vontade de fazer algo mais, extremamente forte. Eu diria que era incontrolável, e eu não sabia o que fazer. Dessa vez eu resolvi me encontrar pessoalmente com o pai de santo e descobrir o que é que faltava para que o santo se satisfizesse e eu preenchesse o vácuo no peito. Liguei para ele, marcamos de nos encontrar e lá fui eu. Eu estava muito incomodado com aquela sensação. Nos encontramos e eu relatei para ele o que eu estava sentindo. Então, com muita calma, ele falou: "O que você está sentindo é normal. É que chegou a sua hora." "Chegou a minha hora? Hora de quê?" perguntei assustado. "Sua hora de servir no terreiro, raspar a cabeça e ser cavalo do santo." Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Aquilo tudo era muito estranho para mim. Eu não tinha nenhuma conexão, nenhuma identidade ou simpatia por aquilo. Enquanto as coisas se resumiam a ter uma imagem em casa e dar oferendas, eu aceitava, até porque havia uma certa similaridade com a Igreja Católica. Mas Deus não permitiu que eu seguisse em frente. Da mesma forma que não permitiu que eu fosse tocado por aquele médium na instituição. Eu olhei bem nos olhos do pai de santo e disse, sem qualquer dúvida em meu coração: "De jeito nenhum, de maneira alguma. Eu não tive esse tipo de criação. Eu respeito você e suas crenças, mas eu sou católico. Isso eu não vou fazer." Ele não disse nada, sorriu e deu um tapinha no meu ombro e foi embora. Nunca mais o vi. E eu voltei para casa. Queridos, eu acreditava do fundo do coração que eu estava venerando um santo, uma entidade do bem. Porém, depois da minha decisão, a verdadeira face daquela entidade se revelou. Nunca mais fechei um contrato. Meu dinheiro foi acabando até que me vi na mesma situação do início. O mais triste de tudo é que o bebê que esperávamos com tanta alegria, ele nasceu morto. Coincidências? Pensem o que quiserem. Eu só sei o seguinte: Deus me resgatou das mãos do enganoso. O que te dá com uma mão e te tira com a outra não provém de Deus. Eu me deixei enganar. A escolha foi minha, mas foi inconsciente. Peguei a imagem do santo e tudo mais que pertencia a ele, coloquei numa sacola e me dirigi a uma igreja católica perto de casa. As portas estavam abertas e somente eu estava lá dentro. Ajoelhei e, olhando para o Cristo na cruz, eu disse: "Pai, me perdoa. Eu te troquei por algo que eu nem sei o que era, mas não provinha de ti. De hoje em diante, não me curvarei a mais ninguém a não ser a ti." Vejam o que eu disse para Jesus. Foi uma decisão racional e do fundo do meu coração. Ah, se eu soubesse o que eu sei hoje, se alguém tivesse me alertado. Retornei para casa e segui a vida. Minha esposa estava desolada, mas eu tinha certeza da decisão que eu tomei. Deus é bom e nossa vida se ajeitou, sem imagens e sem enganos. Porém, durante muito tempo, quando a situação financeira apertava um pouquinho, eu sonhava com alguém me dizendo: "Volta, você está sem dinheiro porque você quer,
Você sabe o caminho, volta. Nunca mais voltei a trilhar aquele caminho de trevas. Não havia amor naquela relação, havia troca. E eu não estava disposto a trocar a minha alma por nada. O amor, o verdadeiro amor, é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo. A minha escolha final foi feita. Eu escolhi o amor verdadeiro e a luz que mais brilha. E essa luz se chama Jesus Cristo. Depois que eu o escolhi, descobri que ele não está preso à cruz. Ele está vivo e sempre comigo. Por isso, talvez eu chorasse tanto ao vê-lo moído no madeiro. E o sobrenatural de Deus novamente se operou, me amando, protegendo e acolhendo, a mim e a toda a minha família, me livrando da escuridão. Nunca mais ouvi aquela voz, novamente me chamando às trevas em meus sonhos. Todo o mal foi lançado por terra. Hoje não preciso pedir nada a Deus. Ele é meu provedor e sabe de tudo o que eu necessito. E me dá muito mais do que eu preciso. E nada pede em troca, a não ser amor verdadeiro. E eu o amo mais que a mim mesmo, mais que a meus filhos e mais que a minha companheira. Continuo imperfeito, mas a sua misericórdia é infinita. O que muitos não entendem é que andar com Jesus não tem nada a ver com religião, nem com ser melhor, nem com ser perfeito. Descubra isso e se impressione. Por favor, não me julguem. Essa é a minha crença. Você não precisa acreditar, mas você precisa respeitar, como eu respeito a todos vocês. Obrigado por ouvir pacientemente esse relato. Obrigado, Ana e Mateus e Assombrados, por me acompanharem nesse caminho de bênçãos que relatei na série O Sobrenatural de Deus. Amo todos vocês. Deus os abençoe grandemente. Um beijo para você. Muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência. Eu acho assim, ele foi quase engambelado numa coisa que ele não queria ir. Eu acho que a gente tem que ter uma escolha. Se eu vou entrar, é o que ele disse no início, se eu vou trilhar um caminho, eu preciso saber o que eu tô fazendo. Eu tenho que entrar lá porque eu quero, porque eu tenho afinidade, eu sim, sabe, entendeu? Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei com o que eu estou lidando, né? E esse é meu caminho, enfim. Agora, ele foi indo assim de ingenuidade. Qual que é a palavra? Quando a pessoa tá fragilizada. Ele estava fragilizado, ele estava ali, né, à procura, sem saber direito, e aí isso foi empurrando ele para um caminho que ele não sabia onde ele estava indo, ele não tinha noção de entidade, de não sei o quê. E isso sim pode ser perigoso, né? Ele não era uma coisa que ele queria e estava sendo empurrado para aquilo. Uma coisa que ele não se identificava. Porque, lógico, tem as pessoas, né? Tem aqueles que falam, não, eu respeito, eu acho muito interessante, mas eu não tenho afinidade com, né, com essa ou com aquela religião e tudo mais. Né? E realmente, é o que ele diz, essa é a crença, né? Você não precisa acreditar, mas você precisa respeitar. E, pessoal, achei muito interessante, assim, né? Interessante o sonho e tudo mais, né? O que aconteceu. E peço aqui, se forem comentar, que também comentem com respeito, ok? Esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Achei bem interessante. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!